Neste verão que passou, a maior parte do meu tempo foi dedicada ao apartamento da minha família. Durante o dia, eu simplesmente aproveitava o tempo longe da escola, pelo menos até cerca de uma semana em agosto, quando alguém tentou invadir. Após esse incidente, sempre que meus pais estavam no trabalho, eu optava por ir ficar no apartamento do meu irmão mais velho, pois não me sentia confortável ficando sozinho. Eu, que acabará de completar 14 anos, dedicava a maior parte do meu tempo a jogar videogames ou aproveitar a piscina do apartamento para escapar do intenso calor do Texas. Estabeleci uma rotina, ciente de que meus pais saíam para trabalhar por volta das 8h30 da manhã. Geralmente, eu acordava por volta das 8 horas para passar um tempo com eles, e assim que saíam, era hora de jogar, o que eu fazia até a hora do almoço. Naquela manhã, ao acordar, permaneci na sala com meu pai enquanto ele aguardava minha mãe terminar de se arrumar. Eles precisavam fazer carona neste verão porque nosso segundo carro foi destruído em um acidente. No entanto, assim que minha mãe ficou pronta, nos despedimos, e meus pais deixaram o apartamento. Ouvi o motor do carro ligar e partir, e eu sabia que o apartamento seria apenas meu pelas próximas horas. Imediatamente, fui para o meu quarto, liguei o PlayStation e, enquanto ele inicializava, corri para o banheiro rapidamente. Ao sair do banheiro, no entanto, ouvi um som estranho. Parecia o clique que, às vezes, era ouvido quando a porta da frente se abria. Simplesmente assumi que um dos meus pais esqueceu algo, então fui cumprimentá-los. Mas ao me aproximar da porta, notei que ela estava entreaberta. Pensei comigo mesmo que era estranho, mas ao olhar para fora, não vi nada. Apenas assumi que meu pai não fechou a porta completamente, e o vento ou algo abriu. Sem problema, certo? Infelizmente, estava errado. Após fechar a porta, garantindo que ela estava completamente fechada, retornei ao meu quarto e me preparei para jogar. O problema surgiu assim que atravessei a soleira da porta do meu quarto. Virando-me para encarar minha TV, meus olhos passaram pela janela posicionada acima da minha cama. Essa janela coincidia com a que ficava ao lado da porta da frente do nosso apartamento. Normalmente, eu mantinha a janela fechada com as persianas abaixadas, mas costumava deixar uma pequena seção aberta porque minha gata gostava de olhar para fora quando ouvia algo. À medida que meus olhos passavam pela janela, através da pequena abertura nas persianas, vi alguém do lado de fora do meu apartamento, bem em frente à porta. Meu coração começou a bater forte, meus olhos se arregalaram enquanto eu tentava manter a calma. Pensei que minha melhor opção seria ir lentamente até a porta da frente e, esperançosamente, trancá-la. Então, respirei fundo, reuni toda a minha coragem e caminhei lentamente para fora do meu quarto em direção à frente do apartamento. Assim que dobrei a esquina até a porta, vi a maçaneta girar. Eu congelei. A porta se abriu um pouco e, claro como o dia, do outro lado, eu podia ver um homem olhando para dentro. Ele estava usando uma camisa camuflada, o que era estranho considerando o quão quente estava lá fora e que não estávamos perto da floresta. Quando o vi, respirei fundo, e ele claramente não estava esperando encontrar ninguém em casa, porque assim que soube que eu estava lá, ele fugiu. O homem virou as costas e correu por um pequeno corredor externo entre os prédios de apartamentos. Assim que ele não estava mais bem ao lado da porta da frente, dei um passo à frente e a bati com força, trancando ambas as fechaduras. Corri de volta para o meu quarto, peguei meu celular e liguei para minha mãe para contar o que aconteceu. Ela me assegurou que ela e meu pai estavam a caminho de casa. Quando chegaram, registramos um boletim de ocorrência para descobrir que nosso prédio de apartamentos havia sido alvo de uma série de roubos e invasões durante o mês anterior. Pelo resto do verão, decidi ficar no apartamento do meu irmão. Parecia mais seguro quando ninguém mais estava em casa. Foi logo após o jantar em família que ouvimos uma batida na porta. Meu pai olhou para mim e minha irmã, perguntando se estávamos esperando pelos vizinhos ou algo do tipo após o jantar. No entanto, ambos negamos com a cabeça,
pois não estávamos esperando ninguém, e minha mãe teve a mesma resposta. Nenhum de nós sabia quem poderia ser, então meu pai decidiu não fazê-los esperar mais e foi verificar quem estava na porta. Fui com ele porque estava curioso para saber quem seria. No entanto, quando ele abriu a porta, eu não reconheci o homem de maneira alguma. Era um homem idoso e alto, com muitas cicatrizes no lado do rosto, e sua mandíbula parecia um pouco deslocada. Meu pai perguntou educadamente se poderia ajudar o homem, ao que ele respondeu: "O Shawn está aqui. Você pode dizer a ele que o Jonah está aqui procurando por ele, por favor." Seu tom era educado inicialmente, mas não sabíamos de quem ele estava falando. Meu pai respondeu informando que ninguém com esse nome morava aqui, pois não conhecíamos nenhum Shawn. Isso claramente pareceu irritar o homem, que deu um passo para trás, chocado. "O que você quer dizer?" ele perguntou, elevando lentamente a voz. "O Shawn me disse para vir aqui quando saísse e que teria uma cama." Foi então que meu pai começou a usar a mão para me afastar da porta. "Olhe, senhor, não há ninguém aqui com o nome de Shawn. Sinto muito, mas vou ter que pedir que saia, pois estou tentando aproveitar a noite com minha família." "Espero que tenha uma boa noite", disse meu pai antes de fechar a porta e trancá-la imediatamente. Minha irmã e eu corremos para o sofá para olhar pela janela e ver para onde o estranho estava indo. Ficamos surpresos ao vê-lo parado em nossa garagem, andando de um lado para o outro. Parecia quase como se estivesse falando sozinho, mas não conseguíamos ouvir nada. Isso continuou por cerca de 2 minutos antes de vê-lo se virar e começar a caminhar de volta para nossa porta da frente. Avisei meu pai, e assim que o homem começou a bater, meu pai já estava na porta desbloqueando-a. "Senhor, por favor, não há ninguém chamado Shawn aqui. Mas se quiser, posso deixá-lo usar meu celular para ligar para alguém." No entanto, antes que meu pai pudesse terminar a frase, o homem o empurrou e começou a entrar em nossa casa. Meu pai começou a gritar com ele, mas quando elevou a voz, o homem ficou muito agressivo e deu um soco em meu pai. Nenhum de nós sabia o que fazer, estávamos todos aterrorizados. O homem começou a gritar por Shawn enquanto caminhava pela nossa casa. "Onde você está?" E ele seguiu em direção aos nossos quartos. Meu pai se levantou do chão e nos disse para correr para os vizinhos. Todos nós saímos correndo da casa o mais rápido possível, ainda ouvindo o homem gritar por Shawn, quem quer que fosse. Assim que chegamos à varanda dos nossos vizinhos, tocamos a campainha. Eles atenderam e rapidamente perceberam o quão aterrorizados estávamos todos e o sangue no rosto do meu pai. Eles nos levaram para dentro de casa e chamamos a polícia. Demorou cerca de 15 minutos para eles aparecerem, mas, quando o fizeram, conseguiram deter o homem. Acontece que ele acabará de ser libertado da prisão, que ficava a apenas algumas milhas de distância, e havia alguém chamado Shawn que prometera a ele um lugar para ficar. O endereço que Shawn lhe deu era o nosso, mas o homem não acreditou em nós e achou que estávamos tentando enganá-lo ou algo assim. Meu pai acabou não pressionando acusações, mas pediu à polícia que removesse o homem de nossa propriedade e disse a ele que, se voltasse, voltaria para a cadeia. Durante meu último ano na faculdade, meu amigo Skiller e eu conseguimos alugar uma pequena casa fora do campus, onde morávamos apenas nós dois. A situação era excelente, proporcionando-nos muito espaço tranquilo para estudar e concluir nossas tarefas acadêmicas. Além disso, tínhamos a liberdade de receber visitas sem nos preocuparmos com as regras do dormitório. No entanto, a complicação surgia quando, por vezes, eu chegava em casa após o expediente no supermercado, tarde da noite, e encontrava pessoas desconhecidas em nossa casa. Não me importava com a presença de visitas, mas Skiller e eu havíamos combinado de nos avisarmos quando tivéssemos convidados. Às vezes, ele esquecia de me enviar uma mensagem, o que não era um grande problema, mas eu sempre o contatava para dizer: "Vei, na próxima vez, me avise com antecedência." Em um determinado dia, ambos aprendemos a importância de saber quem deveria ou não estar em casa. Após um turno duplo cobrindo um colega de trabalho,
Só pude deixar o trabalho por volta das 23h30. Ao chegar em nossa casa, já passava da meia-noite. Subi as escadas, abri a porta e deparei-me com um desconhecido aparentemente dormindo na poltrona da sala de estar. Suspirei e simplesmente fechei a porta atrás de mim, dirigindo-me ao meu quarto. Após usar o banheiro e me preparar para dormir, decidi enviar uma mensagem para meu companheiro de quarto, pois, a essa altura, conseguia ouvir quem quer que estivesse caminhando pela sala de estar. Enviei a mensagem para Skiller dizendo: "Véi, cara, poderia pedir ao seu amigo para manter o silêncio? Tenho que acordar cedo amanhã para resolver algumas coisas. Agradeço." Depois disso, coloquei meu celular de lado e tentei dormir. Antes que eu pudesse fechar os olhos, meu telefone começou a vibrar. Skiller estava me ligando. Atendi imediatamente. Antes mesmo de eu dizer alguma coisa, ele me perguntou sobre o que eu estava falando. Ele disse: "Bey, eu nem trouxe ninguém para casa hoje à noite. Na verdade, nem estou em casa agora. Estou no Coatis, o bar para onde costumávamos ir." Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, e foi quando ele disse: "Tem alguém na casa agora? Se tiver, você precisa chamar a polícia." Antes que eu pudesse responder, ouvi um som que gelou minha espinha. Quem quer que estivesse na minha casa começou a bater levemente na porta do meu quarto. Deixei o telefone cair enquanto pulava da cama e atravessava o quarto para colocar todo o meu peso contra a porta. Comecei a gritar do outro lado da sala: "Skiller, chame a polícia. Ele está tentando entrar." Eu podia sentir a batida do pé do intruso contra a porta do meu quarto. Tudo o que eu podia fazer era torcer para que Skiller conseguisse me ouvir. Com o tempo, os chutes na porta se transformaram em batidas. Eu podia ouvir a pessoa andando de um lado para o outro no corredor, mas, felizmente, não demorou muito para eu ver as luzes vermelhas e azuis piscando do lado de fora da minha janela. Levou menos de 1 minuto para a polícia entrar na minha casa, e não tenho certeza se o intruso nem percebeu que eles estavam lá ou simplesmente não se importou, mas eles o pegaram parado no corredor, bem do lado de fora do meu quarto. Assim que ele estava sob custódia, saí do meu quarto para falar com a polícia, e coincidentemente, meu companheiro de quarto tinha acabado de chegar em casa no mesmo momento. Os policiais nos perguntaram se reconhecíamos o homem, mas nenhum de nós tinha ideia de quem ele era. Eles encontraram a mochila dele no sofá e, ao olharem dentro, encontraram várias de nossas coisas. Nada de valor, apenas talheres de prata falsos e alguns pratos chiques de lojas de $1. Também encontraram um pequeno pacote de pó, que disseram ser algum tipo de anfetamina. Provavelmente, ele viu meu companheiro de quarto sair para o bar e pensou que poderia conseguir dinheiro rápido invadindo a casa. Mas, quando cheguei em casa, ele fingiu estar dormindo na cadeira, esperando que eu pensasse que ele era um convidado, o que funcionou. Felizmente, meu companheiro de quarto recebeu minha mensagem rapidamente e foi ágil ao me ligar, caso contrário, não sei o que teria acontecido.